boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Andréia, a Vanessa Vera pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou falar de um assunto não tão fancy, como o Dr. Dimitri ou o Dr. Francisco vão falar depois, mas é a troca da válvula aórtica mitral, quais são as evidências clínicas que nós temos atualmente com a utilização das válvulas da Edwards. Esse tem o controle. Então, primeiramente, antes de nós começarmos a mostrar as evidências clínicas, gostaria de conceituar o que seria uma prótese ideal. Seria uma prótese silenciosa, com excelente performance hemodinâmica, prótese durável, né? Seja a ausência de trombogenicidade, fácil implante, baixo custo, quimicamente inerte, não lesivo aos elementos figurados do sangue e baixa incidência de endocardite. Se nós vamos ver este conceito, nós podemos chegar à conclusão que atualmente nós ainda não possuímos o substituto valvar ideal. E normalmente essas próteses falham de 5 formas: através de uma ruptura, levando a insuficiência, calcificação, levando a estenose, presença de panos, endocardite ou a formação de trombos na face arterial. Então, a calcificação e degeneração das biopróteses ela é devido à perda de células endoteliais, permitindo a infiltração de plasma e massa e células inflamatórias que levam à calcificação. Após a fixação em glutaraldeído, perda da capacidade das células intersticiais, tornando-se inviáveis. Predisposição para calcificação em razão da presença de debris celulares, colágeno e elastina. E reduzida complacência dos tecidos e movimentação anormal das cúspides, secundária a uma geometria estática e mecânica alteradas, que normalmente levam ao aumento do estresse nas cúspides e ruptura. É óbvio que nos últimos 10 anos a ciência evoluiu muito e novas biopróteses foram sendo lançadas no mercado, normalmente tratadas com agentes anticalcificantes e antimineralizantes. Existem estudos mostrando que talvez a descelularização do tecido seja o caminho a seguir, possibilidade de revestimento endotelial in vitro antes da aplicação dessa prótese e tecidos geneticamente modificados. Então, quando nós olhamos as biopróteses da Edwards, nós vemos que houve uma evolução com o passar do tempo. Nós vamos discutir as duas que estão presentes no mercado brasileiro, que seria a Carpentier Edwards Perimount e a Magna Ease. Então, do ponto de vista visual, existe uma diferença gritante. À esquerda nós temos a válvula Perimount com trabalhos com segmento acima de 20 anos, posição aórtica, veja que é diferente da posição mitral. E a Magna Ease, que nós vamos explicar qual é a diferença aórtica e mitral. São válvulas bem diferentes umas das outras. Então, a válvula Perimount é uma prótese de pericárdio bovino, foi introduzida em 1981 na Europa e 91 nos Estados Unidos. Foi a primeira válvula com o projeto biomecânico específico para a posição aórtica, com o objetivo de melhorar a hemodinâmica, diminuir o gradiente e ter uma área orificial efetiva maior do que as válvulas presentes no mercado. E os trabalhos demonstram uma performance comprovada no segmento acima de 20 anos. Ela possui uma estrutura, um stent dentro desta saia de cromo cobalto. Os postes são flexíveis, que ele absorve a energia da abertura e fechamento das cúspides, levando à diminuição do estresse. Então, isso tudo com o objetivo de minimizar a deteriorização estrutural. Os 3 folhetos, eles são chamados homogêneos, eles são cortados a laser, certo? E a espessura e elasticidade, elas são medidas e nos 3 folhetos elas têm que ser iguais. Isso tudo leva a uma otimização da distribuição do estresse, diminuindo a falência estrutural dessa prótese. Tratamento anticalcificante, a Edwards tem 2 tratamentos, o Thermafix e o Xenologics, com o grande objetivo de bloquear a conexão do cálcio e a deterioração estrutural pela calcificação. O trabalho que tem o maior segmento é este, publicado em 2015, onde faz um segmento de 20 anos. O objetivo desse trabalho foi demonstrar os resultados a longo prazo da durabilidade da prótese Carpentier Edwards Perimount em posição aórtica, estratificando por idade. É um estudo retrospectivo, unicêntrico, observacional, com análise do segmento de 20 anos. Endpoints: sobrevida, durabilidade da prótese, livre de eventos maiores relacionados à válvula, como tromboembolismo, sangramento e reoperação. Então, entre 84 e 2008, 2.758 válvulas, uma casuística grande, em 2.659 pacientes. Então, tiveram pacientes durante esses 20 anos que foram reoperados,
foi feita nova troca da válvula, esse paciente foi relistado e começado do zero, então, a sua estatística. A coleta de dados foi feita através de formulários enviados aos pacientes, e os pacientes eram solicitados que retornassem ao médico de origem, fosse feito o controle ecocardiográfico. A deterioração estrutural, ela existia quando, no caso de estenose, o gradiente médio foi acima de 40 milímetros de mercúrio, e a insuficiência foi considerada severa quando a área do orifício regurgitante foi acima de 0,3 centímetros quadrados e uma vena contracta acima de 0,6 centímetros, mesmo que o paciente fosse assintomático. Então, dependendo do sintoma, o paciente era acompanhado de forma anual. Então, a sobrevida, em 20 anos, relacionado à válvula, foi 64,1%. Quanto à morbidade, o que nós vemos é que a morbidade foi baixa, até o 20º ano, em torno de 5%, quanto endocardite e eventos tromboembólicos. É interessante a questão do sangramento. Há uma morbidade em torno de 20%, mas aproximadamente metade desses pacientes estavam tomando anticoagulante oral devido à fibrilação atrial. Então, não pode ser relacionado diretamente à válvula a esse sangramento. Então, a durabilidade média geral deste grupo foi 19,7 anos dessas próteses. Livre de deterioração estrutural, em 15 anos foi 78% e em 20 anos 48,5%. Agora, dados muito interessantes que os guidelines americanos e europeus mostram que os pacientes mais jovens têm indicação de utilizar, não utilizar a prótese biológica, pois elas deterioram. Né? Alguns dados que demonstram que a deterioração ela ocorre, mas não em grau tão severo. Então, nos pacientes de 60 anos ou menos, a durabilidade em 20 anos foi 17,6%. Não é anos, é porcento. Então, livre de deterioração estrutural, 66% em 15 anos, 37% em 20 anos. Livre de reoperação, 70% em 15 anos e 38% em 20 anos. Isso é muito interessante, porque não é os estudos, a gente tem que observar, não é porque o paciente apresenta uma deterioração que ele é submetido à cirurgia. Muitos pacientes eles continuam em acompanhamento clínico, assintomáticos e não são reoperados. Por isso essa diferença entre livre de reoperação e livre de deterioração estrutural. Os pacientes de 60 a 70 anos, a durabilidade média foi de 22,1 anos, tá certo? Livre de deterioração estrutural em 15 anos foi 77% e 53% em 20 anos. Livre de reoperação 82% em 15 anos, 60% em 20 anos. Acima dos 70 anos, livre de deterioração estrutural 91% em 15 e em 20 anos. Livre de reoperação 98% em 15 e 20 anos, mostrando que quanto mais idade o paciente, menor é o índice de deterioração estrutural. Quanto à livre de recuperação por deterioração estrutural da válvula, eles conseguiram comprovar a probabilidade de 4% dos pacientes acima de 65 anos serem reoperados no período de 20 anos subsequentes. Isso é muito importante quando a gente for apresentar esses dados e discutir com o paciente sobre a indicação do tipo de prótese a ser utilizada. A sobrevida estratificada por idade no segmento de 20 anos foi abaixo de 60 anos, 83%, e nos pacientes de mais idade, a sobrevida ela é menor ao término dos 20 anos. Então, esse trabalho, os autores concluíram que o segmento de 20 anos do implante da prótese Carpentier Perimalt demonstrou um baixo índice de deterioração estrutural, assim como um baixo índice de eventos relacionados à válvula. A prótese Carpentier Perimalt permanece uma escolha confiável como prótese biológica em posição aórtica, especialmente em pacientes com idade acima de 60 anos. E a mensagem que esse artigo ele quer transmitir é a durabilidade esperada de 19,7 anos para todas as idades. É óbvio que nós temos que estratificar por idade. Pacientes com idade abaixo de 60 anos, a durabilidade esperada permanece acima de 17 anos. Entre 60 e 70 anos, a durabilidade esperada foi de 22,1 anos. Livre de recuperação por deterioração estrutural em 20 anos, 38% em pacientes abaixo de 60 anos, quer dizer, no mais jovem, a prótese deteriora mais, 59% em pacientes entre 60 e 70 anos e 98% dos pacientes mais idosos. A discussão com o paciente é fundamental. Então, eu sei que a apresentação é muito cheia de números, de dados, mas os dados são muito objetivos e você pode sentar com o paciente
estratificar por idade e ter essa discussão, porque eu acredito que a discussão ela tem que ser feita e a decisão ela deve ser do paciente, é óbvio, orientada pelo médico. Perimalte mitral, o trabalho com maior segmento é de 25 anos em 450 implantes. O objetivo desse trabalho é demonstrar os resultados a longo prazo desta prótese em posição mitral. É um estudo retrospectivo, unicêntrico, observacional. Óbvio, essa é a grande crítica desses estudos, né? Nenhum estudo é randomizado. Os endpoints: sobrevida, durabilidade da prótese livre de eventos maiores relacionados à válvula, tromboembolismo, sangramento e reoperação. Então, de 84 a 2011, 450 válvulas em 404 pacientes. Então, a coleta de dados foi através de um formulário e o paciente era solicitado que retornasse anualmente para o controle ecocardiográfico. E foi considerado deterioração estrutural, insuficiência severa, com uma área de orifício regurgitante acima de 40 milímetros² e tenose com gradiente médio acima de 8 milímetros, mesmo que o paciente fosse assintomático. O segmento médio foi de 7,2 anos, variando de 0 a 24,8. O segmento completo foi em aproximadamente 98% dos pacientes. Então, a mortalidade operatória, a mortalidade imediata foi 3,3%. Os fatores de risco para essa mortalidade foi a idade, quanto mais avançada a idade, maior é o risco. Classe funcional 3 ou 4, ou pacientes que eram submetidos à reoperação. No segmento de 25 anos, houve 188 mortes tardias. Então, o índice de livre de complicações, 83% livre de complicações de tromboembolismo, 80% livre de hemorragia, 94% livre de endocardite e 23% ao final de 25 anos livres de deterioração estrutural, mostrando que a prótese biológica ela degenera em algum determinado momento. E livre de reoperação, 40% em 25 anos. Então, a durabilidade estimada, média, neste grupo de pacientes foi 16,6 anos, mostrando da mesma forma que os pacientes abaixo de 60 anos, a válvula dura menos, mas em uma boa durabilidade. Os pacientes acima de 70 anos, a duração aproximadamente de 20 anos. As conclusões foram que a Carpentier-Edwards Perimalte mitral apresenta baixo risco de eventos relacionados à prótese, permanece uma escolha confiável como prótese biológica em posição mitral, especialmente em pacientes com idade acima de 60 anos. Interessante que a conclusão, eles sempre são muito objetivos em afirmar que existe uma idade de corte e essa idade de corte é 60 anos. A mensagem desse artigo é que a durabilidade esperada é de 18,9 anos em pacientes com idade acima de 65 anos. Pacientes com idade entre 50 e 60 anos, a durabilidade esperada permanece acima de 15 anos. Livre de reoperação por deterioração estrutural em 20 anos é de 76% em pacientes acima de 65 anos e 25% em pacientes abaixo de 65 anos. Então, esses dados são fundamentais quando nós vamos falar sobre troca de válvula. Existe uma evolução dessa prótese, que é a Magna Ease. Ela é a mesma válvula do que a Perimalte. Então, o tecido pericárdico é o mesmo, a forma do corte, do controle de qualidade é o mesmo. O que muda são a banda e os suportes, que são feitos de um material flexível, mas eles são de baixo perfil. Então, é a prótese ideal principalmente em posição aórtica, porque ela quase não ocupa espaço na aorta. Então, o perfil é mais baixo, mais fácil de implante. O desenho é para implante supraanular. E devido ao desenho da prótese e ao implante supraanular, você tem um orifício valvar estimado maior do que quando comparados a qualquer outra válvula no mercado. Então, o trabalho que apresenta o maior volume, esse trabalho foi publicado em 2015, onde o objetivo foi avaliar os fatores de risco associados ao explante da prótese Carpentier Magna Ease em posição aórtica por deterioração estrutural em um segmento de longo prazo, até 30 anos. Então, um estudo retrospectivo, unicêntrico, observacional. O endpoint primário foi tempo para explante da prótese por deterioração estrutural. Então, de 82 a 2001, 12.569 pacientes foram metidos à troca valvar aórtica, um N realmente grande. A idade média foi de 71 anos, o segmento médio foi de 5,8 anos. Então, da mesma forma, a coleta de dados era por questionário e o retorno anual para a realização do eco. Considerou-se a prótese deteriorada por estenose, quando o gradiente médio foi acima de 40, insuficiência severa, quanto a área do orifício regurgitante estimado foi acima de 0,3 cm², vena contracta acima de 0,6 cm, mesmo que o paciente fosse assintomático.
Então, deste N grande, 12 mil pacientes, 354 próteses foram implantadas durante o segmento, sendo que 44%, menos que a metade, estavam relacionados à deterioração estrutural. Em 10 anos, 98% destes estavam livres de deterioração estrutural. Em 20 anos, 85% estavam livres de deterioração estrutural. Mas quais foram os fatores de risco para que essa degeneração acontecesse? Foram identificados 3 fatores de risco: a idade, o gradiente valvar e o tamanho da válvula e o mismatch desta válvula. Então, quanto à idade, o que demonstrou-se, bem evidente, que quanto mais idoso ou mais idade é o paciente, menor é o risco de explante. E foi possível estimar o risco. Então, paciente com idade abaixo de 60 anos, a chance dele ser reoperado é em torno de 5,6%. Abaixo de 60 anos, em 20 anos, a chance dele ser reoperado é em torno de 45%. Então, a idade maior, entre 60 e 80 anos, em 10 anos o risco é pequeno, 1,5%, em 20 anos, relativamente pequeno, 8,1%, mostrando que a idade é um fator muito importante na deterioração da válvula. Outro fator de risco é o gradiente valvar. Isso é muito interessante. A cada 10 milímetros de aumento do gradiente transvalvar, dobra-se o risco de explante em 20 anos, na degeneração. Então, assim, quando o paciente já sai com um gradiente um pouco alto da sala, a chance dele ter uma deterioração precoce, ela realmente é existente. Outro fator de risco é o tamanho da válvula e o mismatch, especialmente em pacientes jovens de pequena superfície corporal. E é interessante que o que acontece com a Magna Easy nós não conseguimos identificar nas outras válvulas comumente no mercado, é que a chance de mismatch, mesmo em anéis pequenos, como o número 19, o mismatch é abaixo de 0,5%. Acredita-se que o desenho da válvula, você consiga uma maior área orificial que quando comparado aos outros tipos de próteses. E antigamente, como nós fazíamos a medida dessa prótese? Era feita a abertura da ortotomia, nós colocávamos medidor, uma válvula de Egger e tal. Hoje em dia, nós nem fazemos mais isso, nós temos uma tabela, na verdade nós calculamos a superfície corpórea do paciente, nós vamos então, por exemplo, paciente com uma superfície corpórea 2,1, um paciente grande, nós sabemos que nós usarmos uma prótese 19, nós vamos ter um mismatch. Não precisa nem para fazer isso. Então, nós temos que obedecer esta tabela, nós evitamos também esses amarelos e nós vamos usar esses valores que estão em vermelho. Então, paciente em verde, paciente com uma superfície corpórea de 1,5 metros quadrados, qualquer válvula acima de 19 é suficiente para evitar um mismatch. Então, as conclusões são que a durabilidade da prótese Magna Easy em posição aórtica é excelente mesmo em pacientes jovens. O explante por deterioração estrutural é relacionado com o gradiente transvalvar no implante, especialmente em pacientes jovens. Estratégias de ampliação do anel aórtico ou próteses mais eficientes devem ser consideradas. Então, a mensagem é que a média de pacientes livres de explante por deterioração estrutural em 20 anos foi de 85%. Para pacientes jovens, abaixo de 60 anos, a taxa livre de explante por deterioração estrutural foi de 55% em 20 anos, o que os autores consideraram excelente. Em pacientes jovens, o mismatch severo e altos gradientes pós-operatórios foram associados a um risco aumentado de explante. O acompanhamento ecocardiográfico demonstrou que os gradientes aumentaram de forma lenta e gradativa em todas as idades. O gradiente médio aumentou apenas 6 milímetros de mercúrio do 3º mês ao 15º ano pós-operatório. E, finalmente, a Magna Easy, eles têm um desenho diferente. Você veja que o tecido pericárdico é igual a perimalte, tratamento e o corte, mas a saia, que nós chamamos, ela tem uma conformação ovoide, porque para assentar melhor no anel, e a saia ela é relativamente grande, porque, em teoria, nos anéis calcificados, quando você assenta esse anel, você diminui muito o líquido perivalvar. Você veja só a alteração do perfil entre uma perimalte e uma Magna Easy. Existe uma alteração de perfil, isso é importante na mitral porque você não tem a interferência dos pés normalmente na parede ventricular ou obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Existem poucos trabalhos na literatura ainda porque é uma válvula relativamente recente. O primeiro implante foi feito em 2008, então agora vai ser completado 10 anos de seguimento dessas válvulas.
A válvula Magna Easy é uma versão baixo perfil da válvula Perimount, que usa um processo Thermafix para evitar a calcificação. É um estudo retrospectivo unicêntrico observacional com análise de segmento, endpoints, medidas hemodinâmicas, mortalidade hospitalar, eventos relacionados à prótese e sobrevida em 5 anos. Então, 2008 a 2011, 70 válvulas implantadas em posição mitral, com idade média de 68 anos. Coleta de dados foi feita pessoalmente e o segmento foi feito utilizando-se a ecocardiografia. Então, segmento de 5 anos, a mediana de sobrevida foi 4,7 anos, o N é pequeno e o tempo de segmento também é pequeno. 43% outro dado interessante é que esses pacientes não foram selecionados, foram operados de forma consecutiva na Cleveland Clinic. Então, 43% desse grupo estavam em classe funcional 3 ou 4, 43% desses pacientes eram reoperações. Veja, não é um grupo muito bom para começar um estudo. Em 5 anos, 90% dos pacientes estavam livres de deterioração estrutural e 98% das válvulas encontram-se competentes. Então, ele conclui, é um trabalho relativamente pequeno, que a experiência de 5 anos indica que a prótese mitral Magna Easy oferece excelente durabilidade a médio prazo, e o baixo perfil da prótese se torna ideal para facilitar o implante em reoperações ou em procedimentos associados. Eu colocaria aqui em cirurgia minimamente invasiva também, porque como a incisão é relativamente pequena, essa prótese ela passa com certa facilidade, o que não acontece com as outras próteses. E para concluir essa apresentação, gostaria de dizer que as próteses biológicas Campantier Edwards apresentam resultados sólidos e bem conhecidos, referente à degeneração estrutural e durabilidade. Os dados, eles existem. E há uma tendência global de utilizar a prótese biológica, nós podemos discutir, em pacientes cada vez mais jovens, principalmente com idade abaixo de 60 anos. Se nós formos olhar na literatura, é essa a tendência. É interessante, o que eu acredito essa tendência foi a introdução da TAV, a utilização da prótese biológica. Estão vendo que talvez a prótese biológica em pacientes de baixa idade consiga ter uma melhor durabilidade. Mas isso o tempo vai nos dizer. Muito obrigado.